Bem-vindo à Fast Talk da JETV. Desde o dia 1 de maio, restaurantes, cafés e pastelarias podem estar abertos até às 10h30 da noite. Funcionam com limite de 6 pessoas por mesa no interior e 10 na esplanada. Para falar sobre esta nova fase do desconfinamento, temos connosco a secretária-geral da Aresp, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Ana Jacinto. Como está a ser encarado o processo de desconfinamento pelos vossos associados? Bom, como sabemos, os setores da restauração e similares, bem como do alojamento turístico, são de facto os estabelecimentos que estão a ser mais impactados com esta crise. Não somos nós que o dizemos, todos o dizem, organismos nacionais e internacionais, e isso tem sido uma evidência. Todas as medidas de caráter sanitário que têm sido impostas a estes setores, obviamente que têm um impacto muito grande nas suas atividades, já não basta o resto, como também depois estas restrições imensas, mas a verdade é que a Aresp desde a primeira hora não tem comentado as opções, digamos assim, do governo nesta matéria, e não tem comentado porque efetivamente nós não participamos nas reuniões do Infarmed, nós não temos especialistas na matéria na Aresp e portanto acreditamos que estas medidas sejam tomadas com base em informação técnica que nós não a conhecemos e portanto será certamente absolutamente crucial para todos conseguirmos o desejo que é comum a todos, que é acabar com esta pandemia o mais depressa possível e portanto desse ponto de vista é isso que temos feito. Agora, é evidente que tudo isto tem um impacto muito grande, como eu dizia, nas nossas atividades económicas e aí sim compete-nos a nós chamar a atenção ao governo de que se existe este impacto tremendo nas atividades, elas têm que ser auxiliadas e têm que ser ajudadas, apoiadas com medidas de caráter económico e é aí que nós temos efetivamente colocado o nosso foco, que do nosso ponto de vista não está a ser tão bem sucedido quanto devia, e digo isto porque efetivamente os nossos inquéritos que nós vamos fazendo mensalmente dão conta da situação dramática em que estas empresas se encontram, o que significa que os apoios económicos não estão a ser suficientes para balancearmos estas medidas de caráter sanitário. Mas se me permitir eu já lá vou, agora indo à sua questão, é evidente que este plano de desconfinamento do nosso ponto de vista é positivo, porque como eu lhe dizia, as medidas restritivas têm um impacto muito grande e portanto tudo o que seja para aligeirar e desconfinar, obviamente que tem um impacto ao contrário e portanto um impacto mais positivo nestas atividades. Foi muito importante o governo ter decidido antecipar o alargamento dos horários já este fim de semana, porque como sabe, inclusivamente a Aresp evidenciou e tornou pública esse nosso desejo, digamos assim, e colocámos essa questão ao governo no sentido de equacionar a hipótese de antecipar o plano de desconfinamento que estava previsto só acontecer hoje para no sábado, e efetivamente o governo acabou por decidir nesse sentido, do nosso ponto de vista bem, porque não foi renovado o estado de emergência, porque a situação atual da pandemia tem menos casos de incidência de Covid-19 e portanto estávamos a falar só de antecipação de 2 dias, que do ponto de vista da restauração são importantes, porque dia 1 foi um feriado, dia 2 comemorou-se o dia da mãe, como sabemos, e portanto viu-se qualquer pessoa que esteve na rua que houve uma grande afluência dos nossos espaços e isso é muito importante, porque não da salvação do setor, como imagina, porque são muitos meses de pandemia e de encerramentos e de restrições, mas contribuiu para faturarem um pouco mais e desse ponto de vista ótimo, desse ponto de vista ainda bem que assim aconteça, mesmo sabendo nós que continuamos com muitas restrições ao funcionamento, há subsetores de atividade que continuam completamente encerrados, o caso das discotecas e dos bares encerrados há mais de 13 meses, o que é um problema gravíssimo, e portanto nem tudo é como nós desejaríamos, até porque a pandemia não acabou, mas foi importante prosseguir esse plano de desconfinamento, pelo menos nos concelhos onde foi possível avançar, não é? E foi importante ter-se antecipado porque foi um fim de semana relevante para o setor e o que esperamos e o que nós temos sistematicamente alertado os empresários e nossos consumidores é que todos nós continuemos a respeitar as regras que nos são impostas, porque queremos continuar a
desconfinar cada vez mais, porque ainda temos algumas limitações, como por exemplo referiu já e bem o caso de só podemos funcionar até às 10h30, por exemplo, ou o caso dos horários dos centros comerciais, ou o caso destas atividades que eu lhe falei que estão ainda encerradas, e portanto queremos desconfinar totalmente, mas para isso é preciso que todos, e repito todos, que é muito importante, todos termos muita responsabilidade e sentido individual dessa responsabilidade, no sentido de termos o distanciamento, a colocação das máscaras, mesmo estando nos estabelecimentos de restauração, como sabemos, se não estivermos a ingerir as refeições e os alimentos, temos que ter as máscaras, portanto tudo isso tem que ser respeitado, de modo a que o Governo tenha condições para prosseguir cada vez mais este desconfinamento e este alargamento das condições. E quanto aos apoios necessários ao setor, para que possa recuperar parte das perdas que sofreu? Bom, em relação aos apoios, era aquilo que eu lhe estava a referir há pouco. Do ponto de vista dos apoios, já não estamos a ser tão eficientes quanto devíamos, do nosso ponto de vista. É verdade que o Governo tem feito um esforço para implementar medidas, só que as medidas acabam sempre por vir de forma muito tardia, as medidas acabam por ser sempre complexas, não são... nunca abarcam todos os empresários, veja-se o caso dos empresários em nome individual, foi preciso muitas insistências no sentido de que os empresários em nome individual também fossem abrangidos por medidas de apoio, depois mais tarde vieram a ser considerados, mas depois era só aqueles que tinham trabalhadores a cargo, porque aqueles que não tinham trabalhadores a cargo já não podiam ser apoiados, depois é preciso voltar a insistir e vamos andando nisto, não é? Portanto, é tudo muito tardio, veja o caso dos apoios anunciados no passado mês de dezembro, foram anunciados apoios relevantes que até vieram ao encontro de preocupações que a Aresp sinalizou, mas foram anunciados em dezembro para serem regulamentados 2 meses depois e para serem disponibilizados alguns deles ainda após esses 2 meses e portanto é tudo muito tardio para quem faz um esforço constante para estar cada um dos dias que passa aberto, é muito difícil. O nosso último inquérito, só para ter uma ideia, foi reportado ao mês de março, porque o inquérito de abril estamos agora a finalizá-lo, ainda não está disponível, mas no que diz respeito a março, nós tivemos cerca de 49% do setor da restauração e do alojamento turístico a dizer-nos que tiveram quebras homólogas superiores a 90%, e muitos deles completamente encerrados. Tivemos 43% do setor da restauração a dizer-nos que já teve que fazer despedimentos. Quase 30% do setor diz que não vai abrir portas. Portanto, é este cenário em que nos encontramos, em que de facto estas atividades estão mergulhadas numa crise sem precedentes, que é preciso serem apoiadas de forma mais robusta. O que nós temos dito ao Governo é que é preciso injetar mais dinheiro na tesouraria destas empresas, é preciso apoiar mais os postos de trabalho destas empresas, é preciso criar campanhas de dinamização do consumo também para podermos, agora nesta fase que já estamos a desconfinar, cada vez temos mais clientes e cada vez temos mais procura. Portanto, tudo isto precisa de ser mais oleado, mais agilizado, porque corremos o risco de, quando tivermos outra vez a procura que já tivemos noutros tempos, que nós não temos dúvidas nenhumas que vamos continuar a estar nas preferências de quem gosta de viajar, mas quando chegar a essa altura e quando chegar à altura de voltarmos a ter turistas, vamos precisar de ter oferta, e para termos oferta precisamos que estas empresas consigam resistir agora e ter a capacidade de sobreviver. E quanto aos municípios onde não foi possível avançar com o plano de desconfinamento, acha que essas áreas vão precisar de um reforço dos apoios em relação às outras? É claro que sim, todas elas precisam, é isso que eu estou a tentar dizer, não é? Não é pelo facto de nós termos agora a possibilidade de ter os horários alargados que tudo fica bem de um momento para o outro. Temos um caminho ainda muito longo para percorrer, porque foram muitos meses de restrições, muitos meses de confinamentos e de estabelecimentos fechados. Naqueles que ainda se encontram fechados, aqueles em que se encontram nos concelhos que não progrediram, esses então ainda numa situação mais difícil se encontram, portanto todos eles precisam de continuar a ser apoiados e esses em particular ainda mais porque continuam, imaginam que é um estabelecimento estar fechado 13 meses seguidos, sem faturação absolutamente nenhuma, a ter que pagar encargos todos os meses, porque há encargos que têm que ser pagos necessariamente. O facto
facto dos trabalhadores terem apoio do layoff, há uma parte que é paga pela empresa, há seguros que têm que se continuar a pagar, há custos que têm que ser, que carecem de ser pagos mensalmente e que as empresas não estão isentas só pelo facto de estarem fechadas. Como é que isto é possível? É muito difícil, portanto têm que ser de forma mais robusta, mais apoiados e se não queremos pagar uma fatura muito mais pesada daqui a uns meses, porque nós só temos duas alternativas: ou apoiamos agora e conseguimos aguentar estas empresas e estas empresas acabam por entrar na retoma que se deseja, ou então mais à frente nós temos um conjunto de trabalhadores no desemprego, empresas destruídas e alguém tem que pagar os subsídios de desemprego de todos estes trabalhadores e a fatura será muito mais cara porque a economia fica destruída, não é? Obrigada, Ana, por ter aceito o nosso convite e agradeço aos nossos espectadores por nos estarem a ver e para mais veja o site do jornaleconómico.pt.